Ministro relator, nós apresentamos um pleito de desentranhamento de documentos de movimento, ministro Alexandre, 1239. O que acontece, ministro presidente? Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais. Durante toda a instrução, a principal tese defensiva, ministro, foi que não havia os registros oficiais de entrada do GSI, que eram registros, segundo o GSI, manuscritos. Encerrada a instrução, nas alegações finais, o Procurador-Geral da República trouxe novos documentos que não sabemos a origem, não atrelados aos autos, apócrifos, após o encerramento da instrução. Então, pleiteamos, nesse movimento 1239, o desentranhamento desses documentos juntados pela acusação após o encerramento da instrução processual, que não foi apreciado ainda, ministro relator. Por isso, insisto no que seja... Desculpa, Vossa Excelência. Ia falar. Conclua. Certamente. Que seja descartado dos autos esses novos documentos. Temos uma outra situação, ministro, que também das alegações finais da PGR, houve violação aqui ao princípio... Você fez uma questão de ordem. A primeira feita, que é o desentranhamento desses novos a segunda questão documentos. A segunda questão de ordem, caminhando para o fim, de forma bem objetiva, ministro, entendemos ser questões preliminar de mérito, por isso que eu aguardei o ministro relator concluir o relatório, porque numa dessa poderia vir no relatório, né? Nós estamos com violação aqui ao princípio da correlação, ministro. Das alegações finais da PGR, houve uma inovação fática. Da denúncia, a imputação contra Felipe G. Martins se dá exclusivamente em 3 datas. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Por que isso é de extrema importância? O acusado se defende da denúncia e não das alegações finais. E não houve, tecnicamente, de forma formal, uma emendácio e um aditamento à denúncia. Hoje, nas alegações finais, e isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro e dia 9 de dezembro. Datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço, doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. Ministro, da mesma forma, terceira questão de ordem, ministro Alexandre de Moraes. A segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de 1 hora. E aí isso quebra a paridade. Mais de uma eu agradeço. Terei 2 horas. Porque Vossa Excelência já está usando aqui. O senhor é muito gentil, questões que são preliminares, não questão de ordem. Essa Nós temos uma questão de ordem até agora. Tá. Temos uma questão de ordem. Fica como terceira questão de ordem. Questão de ordem. O ministro relator solicitou, determinou que as defesas encaminhassem de forma prévia a uma análise do ministro relator os slides e as provas a serem mostradas em plenário. É uma questão de ordem, venho requerer a reconsideração de Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Em especial, 2 dos slides são de extrema importância para essa defesa. Primeiro, uma fotografia, e não é uma questão preliminar, é uma questão de ordem, porque foi cerceado a defesa apresentar uma fotografia de extrema importância. Ao acusado Felipe Martins, a acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto, para nós, é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Existe também um documento nos autos que é uma tese doutrinária posta em 2009 pelo professor Zanin. O professor Zanin, uma operação conhecida deste país, Zelotes, criou uma tese defensiva e nós colocamos uma doutrina. E nunca se viu
vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então, tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado. Muito porque claro, doutor. diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito Com obrigado. licença, muito obrigado. Então, nós temos uma questão que Sua Excelência, com certeza, vai retomar na sustentação, que seria, na verdade, uma preliminar, e ele até possibilitou que o PGR fale em seguida sobre essa suposta, alegada quebra da correlação, e nós temos, ministro relator, a temática relativa a esses 2 slides, e o primeiro tema atinente a um pleito que foi feito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral, que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedido a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado.